falar de um enfoque coletivo, porque quando nós vamos para dentro das organizações e nós vamos trabalhar com consultoria em saúde mental e trabalho, o nosso enfoque não pode ser individual. E eu estou falando para você isso com base na psicodinâmica do trabalho, que fundamenta as minhas intervenções em saúde mental e trabalho, ok? Então, é sempre um enfoque coletivo, é sempre olhando para a organização do trabalho, né? Então, veja, eu vou dar alguns exemplos para você, né? Por exemplo, quando eu faço uma palestra sobre saúde mental e trabalho, que tem como objetivo sensibilizar, informar, conscientizar, né, aqueles trabalhadores, aquelas lideranças, sobre o tema saúde mental e trabalho, eu inicio com quem? Com as lideranças. Por que com as lideranças? Porque mesmo sendo a minoria dentro da organização, elas são estratégicas, elas são formadoras de opinião, elas têm o poder formal estabelecido. E elas que terão condições de dar respaldo para esses trabalhadores intervirem na organização do trabalho, que é onde, né, nessa perspectiva da psicodinâmica do trabalho, é onde estão as variáveis onde precisam ser transformadas para que esse trabalho não cause sofrimento psíquico, para que esse trabalho não promova um adoecimento mental. Então, quando você inicia um trabalho dentro das organizações, é importante que você inicie pelas lideranças. Você pode até falar assim, mas Ana Silvia, a maioria são os trabalhadores, eles estão sofrendo, como eu ouvi uma pessoa, uma colega psicóloga me falar essa semana. Mas é uma empresa, né, com mais de 1.000 funcionários, eles estão sofrendo, eles entre eles também, né, enfim, a forma de relação estabelecida entre eles. Mas veja, você precisa fazer uma intervenção, né, considerando assim, onde é mais estratégico? Então, eu começo pelas lideranças. Um outro aspecto, um outro exemplo que eu posso dar para você que traz resultado quando a gente trabalha com consultoria em saúde mental e trabalho, que são as clínicas do trabalho. As clínicas do trabalho, você vai trabalhar com os trabalhadores, onde eles escolhem participar ou não, eles não podem ser induzidos, determinados, eles não podem ser obrigados a participar das clínicas do trabalho. A metodologia das clínicas do trabalho é uma metodologia que pressupõe que o trabalhador precisa ter a escolha de participar ou não desse grupo, desse trabalho de clínicas, para poder discutir, né, sobre questões relacionadas à sua saúde mental, à sua saúde física, à sua subjetividade, ou seja, como que o trabalho está afetando, né, como o trabalho está o afetando, né, como o trabalho afeta a sua subjetividade, a sua saúde mental e a sua saúde física. E eu fiz um trabalho, foi a primeira vez que eu fiz um trabalho com esse tema de assédio moral e sexual. Até então, é muito raro as empresas demandarem esse trabalho, né, de você trabalhar com clínicas do trabalho com esse tema de assédio moral e assédio sexual. Mas esse ano eu tive essa demanda e eu atendi uma empresa e foi tão importante, né, poder dar um espaço para aquelas trabalhadoras, tinha uma questão de gênero também, né, eram todas mulheres, para aquelas trabalhadoras poderem falar de como aquelas vivências que elas tiveram, né, não só de assédio, mas também de importunação, né, porque há uma diferença entre assédio sexual e importunação.
né? Então, delas poderem falar como que elas estavam se sentindo, como que aquelas experiências, aquelas vivências tinham afetado não só o seu emocional, mas o seu físico, o seu psicológico, e como estava afetando o próprio desempenho no trabalho. E eu acredito que, como tem uma questão de gênero, o fato de eu ser mulher também, isso facilitou muito o trabalho. Então, delas poderem compartilhar, de se sentirem à vontade, de poderem expressar aquilo que estava tão difícil, né? E muitas vezes veio com muita emoção, né? O que elas trouxeram, para vocês imaginarem o tamanho do sofrimento. Então, nada é impossível de ser trabalhado. Quando você menos espera assim, imagina que vai ter um trabalho, né, sobre assédio moral e assédio sexual. Não. Quando você menos espera, às vezes é uma demanda. Por isso que na consultoria nós precisamos estar preparadas, né? Nós precisamos, assim, ter condições de atender as demandas que aparecem, e mesmo que a gente não esteja totalmente preparadas, que a gente já tenha uma noção de como começar, por onde buscar apoio, de que maneira que você pode propor, né, para a empresa que seja realizado esse trabalho. Então, isso é muito importante. E saúde mental e trabalho está aí, né? Como eu já disse antes, está na pauta estratégica das organizações. Ou você se prepara e aproveita e contribui para tantos trabalhadores que precisam, ou então você vai estar perdendo uma grande oportunidade e, consequentemente, perdendo dinheiro também, né? Ou pelo menos deixando de ganhar dinheiro, né?